Piloto Liam Lawson, equipe Red Bull, duração 2 corridas e não deu tempo de esquentar o banco. Ah, Damian, mas é que hoje em dia, dinheiro, aquelas coisas, ninguém mais tem pena de ninguém na Fórmula 1. Será? 2009, Luca Badoer, Ferrari, 2 corridas. Ah, mas que naquela época já era bem profissionalizado. 1993, Ivan Capelli, Jordan, ao lado de Rubens Barrichello, 2 corridas. Já entendeu do que a gente vai falar hoje? Pois é, vamos contar de pilotos que foram, depois de poucas corridas, desligados, demitidos, demovidos, mandados caça-sapo, procurar sua turma, tomar o rumo de casa e etc. E a lista tem gente famosa, mas tem também alguns que eu chamaria de esquecíveis da história. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que precisa de segurança de dados para navegar. E você precisa, eu preciso. Te conto, inclusive, que usei semana passada nas férias. Tava fora de casa, eu sempre tenho conteúdo para provar que os editores mandam subir shorts para vocês, etc e tal. E fazer isso do Wi-Fi do hotel, para quem se preocupa com sua segurança, requer Surfshark. Porque eu não sei se você sabe e se não sabe, eu te conto toda vez que você trafega informações por aí. E neste momento em que você está vendo esse vídeo, informações estão trafegando, meu lindo rostinho está chegando até a sua casa, você deixa a internet afora seus dados, seu e-mail, suas senhas, suas buscas, os seus hábitos. Tudo isso, se cair em mãos erradas, e frequentemente cai, pode dar um chabu lascado. Hoje, nesta tarde, depois do almoço, recebi um telefonema de alguém dizendo que era do banco, me pedindo para confirmar aquele monte de dados e etc. Falando de uma transação, blá blá blá. Já passou por isso. Deve ter passado por isso essa semana, se não hoje, como eu. Pois é, como que isso acontece? Como que descobrem seu e-mail? Como que descobrem seu telefone? Vazamentos de dados. E com o Surfshark, você ajuda sua informação a circular por aí, codificada, encriptada, a salvo desses anzóis maliciosos. Para usar o Wi-Fi de um café da faculdade, de um hotel, como eu utilizei, e etc., ajuda demais. Para navegar anônimo, fazer buscas e ver se não está havendo discriminação de preços. Ah, Damian, mas eu uso a aba anônima. Não adianta. Usa ela por uma semana para você ver se não começa a receber publicidade. Pelas buscas que você já fez. Só com VPN, só com navegação encriptada que você fica de fato invisível. É fácil de usar, ajuda na sua segurança e funciona em todos os dispositivos, inclusive dispositivos ilimitados. Notebook, desktop, tablet, videogame, smartphone. Funciona em todos. Eu tenho em todos. Quer dizer, não tenho no tablet nem no videogame. Mas, quando eu tiver videogame, usarei. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, você tem acesso a uma promoção exclusiva. O link está fixo no primeiro comentário e também aqui embaixo na descrição. Portanto, acabando aqui, vai pelo meu link, que pelo meu link o patrocinador percebe que funciona aqui essa nossa conversa, fica feliz, todo mundo se ajuda. Você tem segurança de dados para navegar, eu pago aluguel e o leite das crianças. Beleza? Então é isso. Seguimos. Ivan Capelli foi um piloto de Fórmula 1 que estreou bem, teve sempre um certo hype e quando sua chance de ouro de andar por um carro de ponta apareceu, o carro de ponta não era de ponta. E era a pior equipe do mundo quando ela está em crise. O que significa? Na maior parte do tempo. Nascido em Milão, onde também foi criado, Ivan Capelli chegou na Fórmula 1 em 1985. Ele correu 2 provas naquele ano. Uma, o Grande Prêmio da Europa, disputado em Brands Hatch, terminou com um abandono, mas chamou a atenção de todo mundo com um 4º lugar na Austrália, em Adelaide, marcando seus primeiros pontos na segunda corrida com um carro da Tyrrell, que não era grande coisa. Mas isso não adiantou muita coisa, porque em 86 ele não arruma uma vaga de piloto titular, correndo então 2 corridas de novo no final do ano, dessa vez pela fraquíssima equipe AGS. Ele disputa o Grande Prêmio da Itália e o de Portugal, abandono. Mas ele tinha patrocinadores, tinha resultados na base, tinha um 4º lugar para dizer que era dele.
3 pontos marcados na sua segunda aparição. E então, a Marsh, que viraria Leyton House nos anos seguintes, contrata ele. A equipe, àquela altura, só tinha um carro. Antigamente, na Fórmula 1, isso era permitido. E é em Capelli que são depositadas as expectativas. E acabaria dando certo. Evidentemente, para os padrões de uma equipe considerada nanica àquela altura. Num ano com vários abandonos, ele consegue um 6º lugar em Mônaco, que não é para qualquer um. Esses resultados são suficientes para a equipe mantê-lo, e então a operação aumenta em 88 e ele faria dupla com o brasileiro Maurício Gugelmin. Gugelmin e Capelli sofreram na Marsh Leyton House, pequena, com problemas financeiros, às vezes grandes carros, ou grandes carros para os padrões de equipe pequena, é verdade. Eles marcavam pontos aqui, incomodavam ali, tem até a corrida de conto de fadas em Paul Ricard 1990, em que eles lideraram o primeiro e segundo, Capelli e Gugelmin, 2/3 da corrida, e Capelli só foi ultrapassado por Prost nas últimas voltas. Por isso, no final de 91, quando a Marsh já ia ladeira abaixo, ele assina para correr pela Ferrari em 92, substituindo ninguém menos do que Alain Prost, que tinha sido demitido. Antes do Grande Prêmio da Austrália daquele ano, de 91, todo mundo pensa, a Ferrari vai dar trabalho em 92. Alesi e Capelli, 2 pilotos com fama de velozes, 2 caras arrojados, que pela primeira vez então tem a chance numa equipe de ponta. No caso, Alesi já tinha um ano de Ferrari e não tinha feito feio ao lado de Prost. Mas então a Ferrari aparece com a F92A. Uma carroça. Dá tudo errado e Capelli acaba sendo mandado embora antes da temporada. E disso ele nunca mais se recuperaria. Ele disputa 12 de 16 etapas, pontua 2 vezes. Um 5º no Brasil, um 6º na Hungria e depois de mais 3 abandonos, a paciência da Ferrari acaba. E ele não apareceria nas 2 últimas etapas, sendo substituído por Gianni Morbidelli. Mas esse não seria o fim da carreira de Capelli na Fórmula 1. E ele volta nessa lista para ser demitido de novo. J.J. Leto. Eu vou pegar o nome dele inteiro aqui para vocês e vou tentar pronunciar, senão o editor vai colocar pra gente o certo. Tinha tudo para ter sido um grande nome na Fórmula 1. Não vou conseguir. Editor, faça às vezes, até porque é JJJ, JJJ, e Leto é o final do último sobrenome. Jyrki Juhani Järvilehto. Nascido em 1966, ele dá as caras pela primeira vez na Fórmula 1 em 1989, pela Onyx, aquela equipe que testou o carro num cartódromo no Rio de Janeiro, lembra? Vale você ver essa história. Ele faz 4 participações naquele ano, abandona em 2, não se classifica em outras 2, correria ou tentaria correr pela mesma equipe até a 10ª etapa do ano de 1990. Em 91, correria pela BMS Scuderia Itália e arrancaria um miraculoso pódio em San Marino, atrás de Senna e Berger. Em 92, continuaria lá, a equipe seguia morro abaixo e então em 93 tira a sorte grande. Parecia um tiro no escuro, mas a equipe era a Sauber Mercedes, que na sua estreia pontuou com ele em 5º lugar. Foram muitos abandonos naquele ano, mas ele conseguiria mais um 4º em San Marino. E então é pescado por Flávio Briatore para correr na Benetton em 1994, ao lado de Michael Schumacher. Parecia um grande negócio, mas Leto se acidenta seriamente na pré-temporada, num prenúncio talvez do que seriam aqueles carros extremamente nervosos, mantida a potência toda e sem as ajudas eletrônicas de 93. Com isso, ele fica fora de ação nas 2 primeiras corridas e é substituído por Jos Verstappen, que dá conta de protagonizar um acidente tenebroso em Interlagos, corre ainda no Grande Prêmio do Pacífico, e aí, em San Marino, volta Leto. Mas ele parecia claramente fora de ritmo, abandona, depois é 7º em Mônaco, na etapa seguinte, abandona na Espanha, consegue um 6º, mas Briatore já tinha visto o suficiente. Tira ele do carro e coloca a bordo Tio Jos. Mas Jos, que teve uma temporada quente, se é que você me entende, também não se ajudava, batia, fazia besteira, jogava resultados fora. E então, Briatore, antes do final do ano, faria mais um rodízio de pilotos. Coloca Leto no carro em Monza e ele é 9º. Bota ele de novo no Estoril e ele abandona. Era o suficiente, Briatore perde a paciência e manda Leto pastar. Jos correria até o final da temporada, mas também não continuaria em 1995.
Jean-Denis Delétraz talvez seja a estratificação, o exemplo perfeito de piloto pagante e lento. Na sua estreia pela Fórmula 1 em 1994, com a equipe LaRusse, que não vivia mais seus melhores dias, se bem que melhores dias na LaRusse é algo difícil de encontrar, mas você me entendeu, mostrou que não tinha nenhuma condição andando sonoros, rotundos e inesquecíveis 10 segundos atrás da turma do final. Mesmo assim, ele tinha dinheiro. Em 1995, volta a bordo dos carros da Pacific. E se você não lembra também, eu não te culpo. Sua pilotagem era tão ruim que ele tinha dificuldade concreta em manter o carro na pista. E depois de 3 grandes prêmios, foi demitido e virou piada no paddock. Até hoje, seu nome é lembrado como um dos piores pagantes da história. Depois de uma temporada apagada pela Minardi em 2000, correndo com o apoio da Telefônica, este vídeo é patrocinado, mas não por eles, Gastón Mazzacani, argentino, surpreendeu o mundo da Fórmula 1 ao reaparecer a bordo de um carro da Prost em 2001. Mas seu desempenho não encheu os olhos de ninguém e detonou com a paciência de Alain Prost, agora na condição de chefe de equipe, rapidamente. Ele era frequentemente o último na classificação e tomava volta do companheiro de equipe, um carro que já não era bom. Então, imagina o tanto de voltas que ele tomava da galera da frente. Seus erros eram frequentes e depois de 4 corridas, Alain Prost chamou ele para conversar e disse, sem condição. Yuji Ide fez sua estreia na Fórmula 1 aos 31 anos de idade. O plano da Honda era ter uma equipe B, a A com Rubens Barrichello e Jenson Button, a B uma ideia de fazer um time para desenvolver pilotos japoneses. Takuma Sato em um dos carros, Yuji Ide era o segundo. E ele tinha uma carreira de respeito correndo com carros de turismo no Japão, mas nunca tinha andado de monopostos, completamente diferentes. Mas no outro carro, Takuma Sato, hoje em dia um vencedor inclusive das 500 milhas de Indianápolis, era um piloto que foi construindo sua carreira pelo caminho normal. Tinha resultados, tinha velocidade. E a discrepância entre os dois ficou rapidamente escancarada. Ele cometia erros bizarros, causava acidentes totalmente desnecessários e quase matou o Christian Albers em Imola. Lembra disso? O cara tomou um rola na primeira volta. Depois disso, a FIA foi chamada a intervir no caso, cassou a superlicença dele, depois até Stirling Moss sair de sua aposentadoria para dizer, esse cara não. Sua carreira na Fórmula 1 durou então 4 grandes prêmios e nunca mais. Luca Badoer tinha uma carreira razoavelmente sólida na Fórmula 1. Em 93 ele correu ao lado de Michele Alboreto na Scuderia Itália. Em 94 fica a pé, mas em 95 reaparece a bordo da Minardi. Era um cara veloz, mas só tinha passado por equipes pequenas. Em 96 corre pela Forte, que já não era mais Forte Corse, fica a pé em 97 e 98 e volta em 99, novamente pela Minardi, e tem aquele abandono de partir o coração em Nürburgring, quando ele vinha num 4º lugar e ia marcar pontos maravilhosos para a equipe e o carro quebra. Ele fica chorando na beira da pista. Depois disso ele não consegue mais uma vaga como titular, mas foi contratado pela Ferrari para ser piloto de testes numa época em que se testava muito e andou milhares de quilômetros pela Ferrari em Fiorano, Mugello, Imola, Monza e etc. E aí, até ingratidão pelos serviços prestados. E depois que Schumacher mostrou que não estava em condições, por causa de um acidente de moto, de correr no lugar de Felipe Massa em 2009, a Ferrari olha para Badoer e fala, então, é sua chance, assume o carro do Felipe. E ele assumiu o carro do Felipe. Foi uma tragédia. Foram 2 grandes prêmios apenas e bastou. Grande Prêmio da Europa em Valência, em que ele foi 17º, depois de se classificar em último num ritmo lamentável. E o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, em que ele foi 14º, mas 14º e último na bandeirada, terminando na mesma volta porque a corrida teve safety car e os carros que tinham volta puderam descontar, enfim. Isso aqui não representa muita coisa. Foram 2 corridas e a Ferrari foi buscar na Force India Giancarlo Fisichella para substituir Badoer. A Super Aguri vivia um drama em 2006 porque Yuji Ide, como já comentamos, durou 4 corridas. E aí eles chamaram um substituto, francês Franck Montagny. Mas você me ouviu dizendo que o plano era ter uma equipe para desenvolver japoneses. Pois é, o que mostra como eles não confiavam no japonês que vinha pela frente, Sakon Yamamoto.
Montagny tinha uma experiência razoável em outras categorias, mas a gente sabe, a Fórmula 1 é diferente. Foram 7 tentativas e uma imensa dificuldade para andar longe do Sato. Quem dirá no mesmo ritmo? E aí, equipe japonesa, um reserva japonês ali dando sopa, um francês que não resolvia nada, algumas manobras perigosas, gente da FIA já de olho querendo caçar mais uma superlicença e não deu outra. Mais um sacado, assumindo o carro, Yamamoto. Perry McCarthy, que viria em algum momento a ser o Stig do programa Top Gear, protagonizou possivelmente um dos momentos mais bizarros da história da Fórmula 1, quando sua equipe mandou ele para a pista de pneus de chuva, no seco, com 45 segundos para encerrar a sessão. Parece que eles não queriam que ele andasse, né? Pois é, já contei a história da Andrea Moda neste vídeo aqui, um deleite para quem gosta de histórias engraçadas, mas McCarthy era um cara pagante, não muito pagante, uma equipe que já nasceu para terminar, a Andrea Moda. Eles tinham comprado os escombros da Colônia e tentaram correr sem pagar o cheque calção. A FIA estava de olho em tentar derrubá-los. E eles então fingiam que estavam tentando se classificar, enquanto a equipe tentava arrumar dinheiro para, quem sabe, no outro ano, tentar alguma coisa. O dono era pilantra, com ligações com a máfia italiana, enfim, um rolo. E McCarthy caiu então de paraquedas nessa equipe que usava um projeto velho que tinha sido feito para BMW, depois viraria Syntec em 1994, ao rolo, tentando deixá-lo em condições de andar para Roberto Moreno, e McCarthy ficava dentro dos boxes jogando basicamente, juro para você, videogame. Quando teve um carro pronto para tentar, foram 7 ocasiões, nunca conseguiu tempo suficiente para entrar no grid. E eu nem culpo o piloto se a Andrea Moda tinha dificuldade de entregar um carro pronto para o Moreno, que por milagre classificou em Mônaco. Imagine então o segundo. Sua passagem foi tão bizarra que virou livro, prometo, palavra de escoteiro, lerei. E hoje em dia ele dá, acredite você, palestras motivacionais. Tá aí alguém que deve entender de motivação. Mas como piloto de Fórmula 1, sua história foi minúscula. A Minardi em 2005 estava ali pela hora da morte, digamos assim, aceitando qualquer tostão a mais, colocando alguém no carro. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso amigo aqui, Shanosh Nissany, é assim que fala? Que foi colocado pela Minardi para fazer um treino livre na Hungria aos 42 anos de idade. O que significa que ainda há esperança para mim. Mas a grana, em princípio, era só para aquele final de semana e Paul Stoddart deixou um reserva de prontidão porque disse, se você andar muito mal, não vai fazer o grande prêmio. E adivinha o que aconteceu? Ele rodou com o carro na reta, ele rodou com o carro em curvas difíceis, ele rodou também em curvas fáceis, ele saiu da pista e foi parar na caixa de brita diversas vezes. E aí, previsivelmente, Paul Stoddart chamou ele de lado e falou, não vai correr. Sem direito à devolução do dinheiro pago pelo final de semana, porque afinal de contas, o carro estava lá à disposição. O cara que não conseguia mantê-lo na pista. Para a corrida, então, veio o substituto, que na verdade era o titular, Christian Albers, que tinha sido posto de lado por causa da grana de Nissany. Depois de ter quase destruído sua carreira naquela experiência malfadada com a Ferrari em 1992, Capelli reaparece no grid da Fórmula 1 em 93. Talvez tivesse sobrado ali algum farelo da sua reputação de bom piloto. Eddie Jordan tinha então a receita clássica, um cara experiente e veloz, supostamente, e um novato promissor. Esse aqui, Rubens Gonçalves Barrichello. Mas o problema é que Capelli não só classificou atrás de Rubens Barrichello na estreia do brasileiro na Fórmula 1, tomando 4 décimos, como na corrida ainda abandonou com 2 voltas, uma rodada. Rubens também abandonaria, mas depois de 31 voltas com problema na caixa de câmbio. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, e na segunda etapa do campeonato, aqui em Interlagos, Barrichello classifica sua Jordan em 14º e Capelli não consegue tempo para o grid, tomando 2,2 segundos do companheiro, 5,9 do pole position. Era o suficiente. Eddie Jordan pede o carro e fala, sai você, vem outro experiente. Assumiria então Thierry Boutsen. E Capelli conseguiria então a proeza de ser demitido 2 vezes em 2 anos seguidos na Fórmula 1.
Lembra de todos esses? Lembra de algum que eu não coloquei na lista? Sim, eu mesmo lembro, mas aqui para não ficar muito grande, eu não fiz 20, 30, 40 aqui para a gente poder fazer sequências no futuro. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, dos demitidos precocemente. Acho que poderemos fazer uma série aqui, porque tem exemplos a rodo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E eu te peço para deixar com a gente sua hypada, essa nova ferramenta do YouTube para mostrar pro bendito do algoritmo que você gosta do nosso trabalho, dos vídeos do canal. Se quiser e puder, e é muito importante para turbinar a nossa distribuição de conteúdo, que quem decide é o YouTube, deixe com a gente um comentário, um emojizinho, que seja, que o algoritmo entende que você engajou com o post e distribui ele internet afora. Eu sempre comento aqui que nosso engajamento é superior a canais com 10, 15, 20 vezes o nosso número de inscritos, porque quando eu peço para deixar o like, o comentário, escrever qualquer coisa aí embaixo, vocês fazem. Portanto, chaveco feito, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Deixa um comentário aí. Para não ficar de fora de nada, estão passando aqui nossos canais de notificação no Telegram, no Instagram e também no WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um dos conteúdos. Link aqui embaixo, onde também estão os links das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Fechado? Trato feito, valeu e aquele abraço.